Começando a gravação, então. Às vezes, gente, a gente não entende por que a gente está no modo automático, né? A gente quer prosperar, quer mudar alguns padrões, quer fazer algumas mudanças, mas às vezes a gente não entende o que a gente não está fazendo, né? O que a gente está fazendo de errado, ou o que a gente não está fazendo, o que a gente está fazendo a menos do que deveria ser. Então, muitas vezes a gente acaba entrando num padrão e a gente não consegue simplesmente compreender qual que é o padrão que está na gente todos os dias, né? O que a gente está fazendo de forma automática? Só para vocês terem uma ideia, ontem eu tive conhecimento, eu sempre fui uma pessoa que procurei agradar todo mundo, que procurei ver harmonia nos lugares que eu estou, procurei sempre assim evitar conflito. Então muitas vezes o mínimo sinal de conflito, o mínimo sinal assim de qualquer estresse que possa acontecer, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho. Então isso me deixava extremamente ansiosa. Então eu criei até uma ferramenta que fazia o seguinte, uma ferramenta neural, assim. Eu já procurava prever e antecipar vários problemas para que a gente pudesse solucionar, para que tudo estivesse em harmonia. Só que, como eu ensinei já para vocês, nem sempre, melhor, boa parte das vezes, a gente não tem controle sobre isso. E por que eu pedi que o tema da aula dessa vez fosse os nossos bloqueios? Para vocês entenderem como que essa questão de bloqueio é tão forte, mas ela é tão forte, que eu comecei a entender quando que começava essa ansiedade, como que eu me sentia, comecei a dar nome, porque tudo que eu aplico para vocês, eu aplico para mim, para mim. E aí, gente, eu identifiquei uma briga na família que sempre teve harmonia, sempre teve muito diálogo, sempre teve muito carinho, mas em um momento, por conta de um acontecimento, teve uma discussão. Só que lembra que quando a gente é criança, a gente tem problemas, a gente vê de uma forma muito exagerada, e não é se isso é válido ou não, é como a gente vê, como a gente se sente. Então, quando eu tomei consciência do problema, porque que naquele momento eu, como criança, presenciei uma discussão, me senti culpada. E eu criei uma proteção, que era a proteção. Para que eu não me sinta culpada, eu tento sempre manter a harmonia de tudo. Então, eu sempre procurava colocar as pessoas numa ordem de prioridade, ser uma agradadora, às vezes dizendo sim quando eu queria dizer não, para evitar essa ferida emocional que eu adquiri quando eu era criança, adolescente. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Como? Em que lugar da sua vida hoje você está vivendo? Muito menos, né? Aquém do que você sabe que você pode ser. Porque às vezes a gente tenta também, inconsciente, a gente tenta travar os nossos bloqueios, a gente tenta proteger. Esses bloqueios, eles fazem parte da nossa vida. Então, se alguém em algum momento falou que você não ia ser ninguém, até vi um vídeo muito dolorido que tinha uma moça falando assim: olha, eu sou uma puta. E por que eu sou uma puta? Porque eu, tipo assim, porque o pai dela falava: se você der um beijo em alguém, você vai ser considerada uma puta. E aí, com isso, ela foi criando uma capa emocional. E lembra que eu já ensinei para vocês do viés de confirmação? Que as atitudes dela, ela acaba agindo
não é que ela age dessa maneira, mas até na tentativa de proteger, as pessoas poderiam ver ela dessa maneira. Então, ela encontrava relacionamentos problemáticos, pessoas narcisistas. Eu não gosto muito da palavra narcisista, porque hoje está na moda, né? Tudo é narcisismo, tudo é vitimista, tudo é isso, tudo é aquilo. Então, quando está muito na moda assim, a gente tem que ficar meio preocupado. Mas tem uma coisa, e tem uma frase que eu escutei essa semana, que eu fiquei assim, falei, nossa, sabe os ditados populares? A gente tem que tomar muito com ditado popular, porque se a prosperidade ela costuma ser natural e a maioria das pessoas hoje não prosperam, porque ela segue, às vezes, muitos ditados são bacanas, mas tem um ditado que fala assim, ó, mente vazia, oficina. Tudo bem que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se manter ocupado, inclusive o trabalho afasta 3 males, né? O ócio, o vício, a necessidade, eu amo essa frase. Mas, quando você tem a mente ocupada, se eu estou aprendendo na neurociência que mente ocupada, se nós estamos pré-ocupados, ó, pré-ocupação, a gente não consegue ter criatividade, a gente não consegue ter imaginação. Então, você imagina, juntando esses ditos populares que ditam verdades, que a gente leva como verdade, e juntando os bloqueios que a gente vivencia, porque tem assim, ó, nós somos criados, nós nascemos sem medos, né? Muitos medos foram aprendidos. Fora isso, tem as experiências que a gente viveu e o ambiente que a gente está. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender aonde a gente vai chegar, a gente não consegue ver. Primeiro que a gente está travado em muitos bloqueios. E esses bloqueios, eles são respostas automáticas do nosso cérebro para proteger a gente. E se você está cheio de camadas com respostas automáticas, isso vai impedir você de ir mais longe. Então, constantemente, eu vejo assim, ó, as pessoas falando, eu tenho muito problema com procrastinação. Então, você fica adiando o que você já sabe que você deveria fazer. Autocrítica. Aquela voz que fica o tempo todo falando para você, eu não dou conta, eu não sou suficiente, para que eu fui inventar isso? Então, esse bloqueio é terrível. Medo travado. Então, às vezes, quando você inventa algo novo, gente, acho que eu até contei para vocês, tinha uma pessoa que estava passando por uma depressão e essa pessoa não tinha problema nenhum de saúde. Eu falei, nenhum de saúde. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, você quer sair da depressão? Vamos começar a fazer caminhada às 5 horas da manhã? E essa pessoa, um dia, mas fica com dor de cabeça. Aí no outro, começou a dar dor no quadril. Tanto que a pessoa achou que realmente ela estava com um problema seríssimo. Isso aí são os nossos medos travados, bloqueios emocionais que a gente tem que identificar. Então, assim, ó, a gente vive uma experiência, eu vivi uma experiência de ver uma briga, uma discussão, que às vezes nem era algo tão grave, mas eu guardei aquilo na minha memória. Lembra que a memória é o que ela enxerga, é o que ela guarda, não necessariamente a realidade. Então, vivi a experiência, registrei isso, e isso, o nosso cérebro, às vezes, ele vê esse registro, ele vê como um padrão. Então, se eu registrei e eu já fico assim, eu não vou dar conta disso, né? Ou então alguém falou algo para mim, que eu registrei esse padrão, ele fica um atalho automático. E esse atalho automático, por exemplo, você tinha uma amiga, um amigo, e aí esse amigo fez você viver uma experiência ruim. Esse amigo contou um segredo que você pediu para essa pessoa não contar. Isso gerou um registro, alerta, perigo. Não tem amigos, porque senão você vai ser traído. E aí o cérebro já cria um padrão automático. E vai ter um bloqueio. Aí você cresce
Passa o tempo e você não consegue confiar em ninguém. E aí, você lembra o viés de confirmação que eu falei para vocês? Você já coloca, não posso confiar em ninguém, as pessoas não são confiáveis, mas você está tendo esse bloqueio com base nas experiências. E às vezes você perde oportunidades, porque você registrou isso, tá? Então, a boa notícia de tudo isso, e se vocês não entenderam muito bem a questão dos bloqueios, vocês podem me perguntar aqui que eu vou falando, é que o mesmo cérebro que protegeu você desse aprendizado ruim, criando esse bloqueio, tem uma coisa na neurociência que se chama neuroplasticidade. O mesmo cérebro, ele pode criar uma nova experiência. Por isso que eu sempre falo para vocês, viva uma nova experiência. Vivam, aprendam coisas novas, comam comidas novas, experimentem temperos novos, vão em lugares novos. Só para você ter uma ideia, esse final de semana, se vocês olharem lá o meu Instagram, tem um vídeo que eu postei, e sempre eu vou para aquela região, faço trilhas a pé, quando eu estou com a minha cabeça, assim, eu preciso me conectar, e aí eu marquei um passeio de caiaque para fazer. Eu já tinha feito alguns passeios de caiaque, mas naquela região era algo novo, então eu fui viver uma experiência nova, numa região parecida, mas aquele trajeto de rio eu não conhecia, nunca tinha descido com aquele tipo de caiaque, e muito menos com aquelas pessoas. Então, quando eu cheguei, por mais que eu já conhecia o lugar, que eu já tinha vivenciado experiências similares, quando eu cheguei e o rapaz falou assim, ó, olha, choveu e o rio tá mais forte, né, a correnteza. Então, a chance de vocês virarem o caiaque é muito grande. O que eu lembrei? Na hora, gente, minha perna estremeceu. E na hora eu lembrei que uma vez eu estava descendo de caiaque no outro rio, o caiaque virou e eu comecei a me afogar e as pessoas falavam assim, coloca o pé no chão. E eu lá, eu quase morri afogada, era só eu colocar o pé no chão. Gente, por Deus, a água batia um pouquinho para cima assim do meu joelho. Mas eu fiquei tão apavorada e na hora já veio aquilo ali e aí já começou a doer minha cabeça. Eu não queria mais ir no passeio. E aí eu fiquei, cérebro, ó você aqui, querendo já colocar neura na minha cabeça. Não vou sofrer com antecedência. Se lá dentro eu virar, primeira coisa que eu vou fazer, tentar colocar o pé no chão. Se não der certo, eu estou fazendo um passeio que tem SGS, que é Sistema de Gestão de Segurança. Então, eu vou me permitir, mas eu fiquei muito ansiosa antes. O cérebro já colocou assim, alerta, perigo, alerta, não vá, morte, iminente. Então, só para vocês entenderem como que funciona a nossa mente. Ele tenta nos proteger. E às vezes a tentativa de nos proteger, você perde muita, mas muita oportunidade na sua vida. Porque você vive dores lá do passado, são bloqueios emocionais do passado. E aí que eu estava mapeando, e que eu quero até contar um pouquinho aqui para vocês, que eu estava fazendo um mapeamento das emoções. As nossas emoções, o nosso cérebro ele tenta o tempo todo colocar a gente no modo proteção. Então, quando você começa a entender, e aí quem puder me ajudar e puder colocar nos comentários, a gente tem algumas famílias de emoções. Então, essas famílias de emoções, depois eu quero até ver se eu expando aí algumas aulas, ou então a gente fazer um workshop no final de semana só sobre isso. Porque, assim, as famílias, né? A autoimagem é como a gente se vê. Às vezes o bloqueio que gera escassez, que é a sua relação com o ter. E a escassez não é se a gente tem ou se a gente não tem. Todo mundo tem. Só revela o nível, o nosso nível de escassez. Então, escassez, vocês já podem colocar aí que vocês têm. A gente só precisa identificar o nível dessa escassez.
Um outro bloqueio, uma emoção que gera bloqueio é a expectativa. Gente, hoje eu falo não com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Então, se é não, eu não fico mais falando coisas que talvez sejam. Eu já falo não logo, a gente evita um monte de coisa. Mas a expectativa que os outros geram, muitas vezes a gente responde de uma maneira pela nossa, a gente sofre por conta da nossa expectativa. Queria até que vocês escrevessem, ó, não criar expectativa. Boa parte dos problemas que a gente tem é por conta da expectativa. Olha só, tem um problema muito sério que a gente tem na nossa vida. Os mais jovens, igual eu, tinha aquelas provas, né? Então você estudou, você está estudando, alguns ainda estudam, outros já terminaram os estudos. Então, quando você fazia a sua prova, você pegava a sua prova ali e você, fiz a prova. Quando eu terminava a prova, o que vocês queriam depois da prova? Saber que nota você tirou. Então, vocês iam pegar um gabarito. Pega o gabarito para você bater o que você estudou com a sua prova. Então, eu queria que vocês entendessem que o grande problema, essa emoção que se chama expectativa, o grande problema, sabe o que é? É que vocês já criaram um gabarito. Então, foi criado um gabarito de como deve ser o relacionamento. Vocês já criaram, vocês já têm aí gabaritado, já tem um gabarito de como deve ser sua casa, como que deve ser seu trabalho, o seu relacionamento amoroso, o seu relacionamento com familiares, como que deve ser. Então, vocês criaram um gabarito que só está na cabeça de vocês. E aí, alguém que entra na sua vida, ela tem que cumprir o gabarito ali. Ah, não, essa pessoa aqui não fez isso. Ah, essa pessoa me decepcionou. Não, você que criou aquele gabarito ali. E essa, desculpa, gente, é a merda, eu prometi que eu não falo mais palavrão. É o cocô da expectativa. Porque você fica metendo expectativa em tudo. Você cria o seu gabarito, cria sua expectativa, e quando não bate, você já acha que sua vida está horrível. A expectativa, gente, também, ela é uma ansiedade pelo futuro. Você fica ansioso por algo que você criou, que você acha que tem que ser. Eu sempre lembro da vez que a gente participou do Evomissions, tinha vários grupos, então no escuro a gente tinha que bater, assim, igual no quartel. 1, 2, 03, 04. Só que isso aí mudava, o importante era ter 12 no nosso grupo. Um dia, o 02 mudou para o 03 de lugar e a mulher ficou louca, porque na cabeça dela, quem foi ao 02 a primeira vez tinha que ser o 02 para sempre. E não tinha coisa da cabeça dela. E ela começou a sofrer porque ela criou uma expectativa que deveria ser daquele jeito. Ela criou um gabarito. Então, anotem aí. Que gabaritos eu preciso identificar que estão me estagnando? Gabaritos. Que gabaritos você criou que está estagnando você? É carreira? É dinheiro? Relacionamento? O seu corpo? Projetos? O que é? O que está? Outra coisa, quando você pensa em dar o próximo passo que você precisa, o que você sente no seu corpo? Que emoção que você sente no seu corpo? Eu tomei uma decisão essa semana e aí, gente, é automático. A hora que eu tomei a decisão, veio frio na barriga. Então, assim, o que você sente no seu corpo quando você pensa em dar um próximo passo? É peso no corpo? É aperto? É frio na barriga? Tremor? Dor de barriga? Vontade de sumir? E às vezes tem decisões que a gente tem que se confrontar com as expectativas dos outros e realmente a gente tem vontade de sumir. Outra coisa, o
Que frase que fica repetindo na sua cabeça? Você tem que ter isso mapeado. Porque tem alguma coisa que fica repetindo constantemente na sua cabeça. Isso tem a ver com bloqueio. Então, gente, uma outra expectativa, fuga. O que você evita? Uma outra emoção, né? Fuga, que faz você fugir. A pessoa evita tanto. Insegurança, você tem dúvidas sobre você, às vezes dúvidas sobre a sua liderança. Negatividade. A negatividade, gente, imagina, é que eu não tenho óculos aqui. Meu óculos, eu tenho que fazer um outro. Mas assim, a negatividade é o óculos que você usa na sua vida. Anota aí. Eu não estou cansada, estou intoxicada. Então, assim, ó, às vezes, o bloqueio de autoimagem, por exemplo, que impede a gente de prosperar, a pessoa já coloca assim, ai, que eu sou tímida. A autoimagem é uma das toxinas mais perigosas que tem. Ai, eu sou bagunçada, eu sou ansiosa, eu não sei esperar. Às vezes, isso parece uma proteção, mas é uma toxina disfarçada. E tem várias emoções disfarçadas aí. Quem tem problema de autoimagem, por exemplo, você consegue ver claramente a pessoa quando tem problema de autoimagem. Porque ela se compara demais, ela se coloca numa posição inferior ao que os outros. A pessoa que tem problema de autoimagem, ela sempre acha que os outros são melhores que ela. E na realidade, num mundo difícil hoje de comparação, a gente realmente tem que lembrar o tempo todo de quem a gente é. Uma outra emoção e um bloqueio que impede demais a gente de prosperar é o medo. O medo, insegurança. Porque assim, ó, o medo, gente, o medo ele tem uma família, ele nunca vem sozinho. Nota aí, o medo nunca tá sozinho. Então, às vezes, a gente sente vergonha, a gente se sente, a gente sente terror, sente perturbação, sente ansiedade. E isso aí é tudo a família do medo. E essas, vamos falar toxinas, elas disparam antes da gente agir. Por isso que o medo paralisa a gente. Então, às vezes a gente fica tentando, esperando o medo ir embora, esperando vencer o medo para que a gente consiga tomar uma atitude. Não, a gente tem que ir com medo mesmo. Escreve assim, ó. Eu sou maior que o alarme da minha cabeça. Você tem que pensar assim, eu tô com medo, olha o alarme disparado aí. Ah, é você alarme. Eu sou maior que o alarme do meu cérebro, da minha cabeça. O que aconteceu comigo quando o rapaz falou que ia virar o caiaque, já tinha vivido uma experiência similar, eu fiquei com medo. E aí o cérebro já começou assim, ó, alerta, alerta, alerta. E eu falei, vou com medo mesmo. Mas quando a gente começa a ter ações repetidas em direção ao medo ou enfrentando o medo, ele vai reduzir esse medo. Porque normalmente a gente tem medo do desconhecido. E o cérebro, quando ele entende, aprende com a nossa prática, que aquela situação não é mais perigosa, é o momento que a gente relaxa. E eu vivi uma experiência super bacana, super divertida. Consegui relaxar, porque eu entendi que aquele medo era inato.
Aconteceu uma situação semana passada, a gente teve uma reunião extremamente difícil num ambiente e uma mulher levantou um tema e não foi compreendida e uma pessoa deu uma resposta direta. Eu vi ela sendo bloqueada na hora. E aquilo ali juntou o medo com a vergonha, medo de como ela estava sendo vista. A pessoa foi bloqueada na hora. Então, muitas vezes, a gente tem que rebater algumas coisas, porque quando a gente não enfrenta, o medo vence. Gente, um bloqueio que trava demais a gente é o medo da visibilidade. Tem umas vencedoras já desse medo aqui, né? Tem umas duas aqui que eu sei de algumas ações, que elas perderam o medo da visibilidade. Esse medo da visibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, ó. Se eu aparecer demais, o que vão pensar de mim? Se eu aparecer demais, vão me julgar. Melhor eu ficar quietinha aqui na minha mesmo. Porque quando você sai da invisibilidade, você coloca a cara a tapa mesmo. E você tem que estar preparada para usar aquela técnica que eu já ensinei para vocês, canalizar, converter. Então, o medo, como que ele aparece? Você posta e apaga, você grava o vídeo e não publica. Você tem ideia, mas segura a ideia. Seu coração dispara antes de fazer uma live, uma reunião, uma apresentação, uma ligação. Você fica se comparando com quem já aparece, quem tem mais experiência que você. E aí você já toma atitude. Isso não é para mim. Medo da visibilidade. Um outro medo, que na realidade é muito conhecido como síndrome do impostor. Já falei muita coisa para vocês. Tem gente que fica o tempo todo só estudando, fazendo curso, mas nunca acha que está pronto. Às vezes, quando você conquista algo, ou quando acontece algo muito bom, isso aqui foi sorte, ou acaso. Essas aulas que eu dou toda semana para vocês é para me liberar da síndrome do impostor. Porque todas as vezes, quando eu olho, eu preparo a aula, eu fico pensando, não, não, gente, não é bem assim, nem sou tão boa assim. E é ruim isso, porque às vezes você não se valoriza. E aí você cobra, às vezes você poderia cobrar mais e você não cobra porque você acha que você ainda precisa se preparar mais. Anota aí. Se eu me sentir confortável, já passou da hora. Se eu me sentir confortável, já passou da hora. Uma outra coisa que as pessoas têm é conflito com o dinheiro. O conflito com o dinheiro tem a ver com a parte da escassez, mas também tem muita gente que pensa assim, se eu ganhar muito é egoísmo. E aí tem uma coisa mais séria também. Se você ganhar mais que as pessoas próximas de você, você vai perder muitos amigos. Uma outra coisa muito importante. Às vezes, você sente culpa por você. Gente, tem uma pessoa, uma mentorada minha, que ela atrai pessoa problemática. Então, ela acaba já se colocando de alguma forma, eu ainda não consegui identificar, na posição que ela vive dando desconto. Se duvidar, ela paga para trabalhar, porque ela vive dando desconto. Não é só dar o desconto, ela faz um monte de coisa de graça para as pessoas. Conflito com dinheiro, sente culpa por receber.
Ela atrai muito trabalho, mas acontece que o dinheiro escapa, porque ela gasta, ela perde, ela empresta, isso quando ela consegue ganhar. Essas pessoas que têm conflito com o dinheiro, ela acredita lá profundamente que se ela prosperar, ela vai afastar as pessoas que ela ama. O que que acontece quando a pessoa tem problema de escassez, né? Ela teve, às vezes, muitas experiências que incluíram pessoas gananciosas, avarentas, pessoas que tinham muita gula, e juntando a escassez com a expectativa, então, pessoas apegadas, com ansiedade, muita expectativa. Então, esse tipo de sentimento, essas toxinas, elas distorcem a nossa relação com o dinheiro, com a prosperidade. Vocês já observaram que tem muita gente que tem muito dinheiro e acaba perdendo tudo, aí reconstrói, aí perde de novo, aí ganha mais dinheiro e ele fica nesse loop. Às vezes, a, a dor na ferida, né? Ela não tá, a dor dessa pessoa não está em ter uma inteligência financeira, mas ela ter uma inteligência emocional com o ter, sobre o ter, ela saber lidar com o ter. Sabe? Aquelas pessoas que têm tanto medo de perder, que elas acabam perdendo. Essas pessoas, elas têm o quê? Apego. Elas têm tanto medo de perder que acaba perdendo. Então, assim, ó, quando você pensa em ganhar muito dinheiro, o que que você sente? Anota aí. Quando eu penso em ganhar muito dinheiro, sinto. O que que você sente? Uma outra coisa para vocês pensarem. Quando eu vejo alguém próspero, eu penso. O que que você pensa quando você vê alguém próspero? Que às vezes a gente olha e fala: ah, não é possível que esse cara está ganhando dinheiro honestamente. Ah, não, tá traficando. Ah, tá isso, tá aquilo. Ah, deve ter passado a perna em alguém. Você identificar, detectar, né, esses pensamentos é muito importante. Outra coisa, a primeira lembrança que você tem sobre dinheiro na sua família, a primeira lembrança que eu tenho de dinheiro na minha família é qual? Qual que é a primeira lembrança? Teve uma pessoa que a primeira lembrança dela era que o. Não vou lembrar. Tipo assim, ela juntava as moedinhas para poder comprar o biscoitinho que ela gostava. Ó, pessoas diferentes, sinto medo, sinto medo. Gente, isso é muito sério. Porque você acha mesmo que você vai querer adquirir o que você tem medo? Pararam para refletir como o negócio é mais embaixo? E sabe por que que você sente medo? Se você parar para pensar qual que é a primeira lembrança que você tem sobre dinheiro na sua família, você vai encontrar muitas respostas aí. Às vezes é o medo de ter acesso ao dinheiro, às vezes é o medo de perder pessoas queridas, às vezes é o medo das pessoas acharem que vocês são gananciosos ou que vocês estão passando a perna em alguém, porque se você pensa constantemente que alguém cresceu na vida porque passou a perna, você não vai querer ser essa pessoa. E aí você fica tranquilo que você não prospera. Uma outra coisa, anote uma tarefinha assim, ó, identificar 3 frases que seus pais diziam, seus avós, sobre dinheiro. Tinha uma frase, gente, eu não sei vocês. A minha mãe, você está achando que dinheiro dá em árvore?
Achando que dinheiro dá em árvore? Uma outra coisa. Ó, a gente não é desse tipo de pessoa. Ah, todo rico é egoísta. E aí, se você não tinha as coisas e tinha um amiguinho que tinha as coisas e não deixava você brincar, então, dinheiro é sujo. Isso não é para você, tá pensando que você é quem? Drica, mas o que que isso tem a ver com a minha prosperidade? Porque você pode fazer o que você quiser. Ó, dinheiro não traz alegria. Meu Deus, pode não trazer alegria, mas eu já fui muito feliz comendo em restaurante caro. É lógico que não é só isso, gente. A gente tem que entender o que, que vai travando. Porque assim, se o dinheiro não traz alegria, para que, que você vai se matar de trabalhar? Aí você procrastina e não entende por que, que você procrastina. É porque se você ganhar mais dinheiro, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque dinheiro não traz alegria. Ah, mas Drica, não, eu tenho certeza que eu. Como é que é? Tem até aqueles memes, né? Feliz pobre ou infeliz lá em Paris, e a pessoa chorando. Ô, Simone, hoje você tem consciência que ele vai trazer experiências para você, mas isso deve estar cravado. E esse cravado, ele está no seu inconsciente de alguma forma. Não dei experiência para vocês, não sei se vocês estavam no início da aula, de uma cena de discussão, de desentendimento que eu memorizei, que não necessariamente foi da maneira que eu imaginava que tinha sido. E isso fez eu ter um padrão de sempre ser uma agradadora, uma conciliadora. Isso não é ruim, gente. Mas a partir do momento que você para de fazer, às vezes, o que realmente você quer, para que tenha harmonia entre todo mundo, mas você não está com harmonia, isso te afeta. Esse padrão aí, ele pode atrapalhar a gente de alguma forma. Outra coisa é a autossabotagem, que é o medo do sucesso. Então, assim, não, Drica, é que você não entende. Quando eu estou perto de algo grande, sempre alguma coisa dá errado. Isso é medo do sucesso. Então, às vezes, tem gente que começa e falta 10% para terminar, mas a pessoa abandona, faltando 10%. Às vezes ela dá um. Não é que não é consciente, gente, entenda, não é consciente. Anota aí, não é consciente. Mas falta 10% para o projeto finalizar. Você desconfia de alguém? Você tem algum desentendimento com alguém? Sempre, sempre, quando ia acontecer, nossa, mas você não está tá entendendo. Quando eu ia, essa pessoa sempre quando tem um amigo do meu esposo, e que toda vez que a gente encontrava ele, estava acontecendo algo. Nossa, mas quando ele ia vencer, acontecia algo. Padrão, medo, autossabotagem, medo do sucesso. A pessoa às vezes adoece, alguém da família adoece, a pessoa briga ou surta, ou atrasa, bem em cima de um dia bem importante, de algum acontecimento bem importante. Essas pessoas, no fundo, elas se sentem aliviadas. Inconscientemente, elas se sentem aliviadas por aquilo ali dar errado. Por quê? Porque se eu aprendi que aquilo ali não é bom, né? Que as pessoas que ganham dinheiro não são pessoas honestas, no fundo, lá dentro, você vai se sentir aliviado. Escreve assim, ó, eu me permito prosperar sem culpa, sem medo e sem me esconder. Gente, as nossas crenças em relação a dinheiro normalmente são os padrões mais pesados e normalmente instalado até 7 anos.
Por isso que você saber desse padrão, só a lógica não desfaz esse padrão. Você tem que identificar, identificação consciente e ir substituindo. Porque está cravado em vocês. Prova disso. Se aparece um curso, ou alguma faculdade, alguma viagem. Gente, eu quase morri quando eu comprei a viagem para Portugal. Antes disso, eu já tinha quase morrido quando eu comprei a viagem para Cuba. E olha que eu achei uma promoção. Tem um outro padrão, gente, que é muito legal a gente identificar, é que você não consegue comprar nada à vista. Você tem que viver sempre na parcelinha. Você é viciado em parcelinha. É escassez. Ah, Drica, mas as coisas estão difíceis. Ok, tem muita coisa muito difícil hoje em dia. Mas a gente ficar parado na dor também não vai resolver. Tem uma frase que é muito legal que fala assim: ó, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Um outro bloqueio, gente, são as crenças que foram herdadas. Então, assim, ai, na minha família ninguém é assim, eu não tenho direito. Me fala, como é que você vai se sentir feliz indo fazer uma viagem internacional que você pagou 30, 40, 50 mil? Se seus pais às vezes nunca saíram de determinado lugar, as pessoas se sentem culpadas. Eu tinha uma amiga minha que ela se sentia culpada por ter um ar-condicionado na casa dela. Não estou falando que você não pode ajudar, se você tiver a oportunidade de você comprar algo para alguém, se você quiser honrar a vida da pessoa, mas você não pode diminuir as suas conquistas. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não vai gostar de mim depois que eu falar. Cada um tem a vida que merece. Cada um teve as suas oportunidades, pôde fazer escolhas. Ah, mas eu não tive estudo. Ok, não teve estudo, mas não necessariamente. Meu pai prosperou. Ele fez só até a terceira série. Ele ia no restaurante que ele trabalhava de xangueiro. Vocês sabem o que é xangueiro? Ele trabalhava de xangueiro e aí quando o patrão levava eles para almoçar no restaurante, ele escondia o bife no boné para poder jantar. Numa família de 14 filhas, acho que são 14. É que tem os do primeiro casamento, do segundo, mas acho que são 14. A minha avó comprava aquele fubá assim, misturava na água, não tinha açúcar nem leite, não. E ela ia fazendo. Até tem uma história que uma vez meu pai deu bobeira e saiu, quando ele voltou, a avó já tinha servido e todo mundo foi pegando os pratos mais cheios, porque a fome era grande. Vocês já sentiram fome de verdade? A fome era grande. E aí sobrou só, tipo assim, o finalzinho da panela para ele. E ele, ah, mãe, sobrou o pior para mim. Aí ele brinca assim, ó. Ah, oh, moleque amundiçado. Nordestina falou assim, moleque amundiçado. Só por causa disso, todo mundo devolve o prato. E os meus tios, né, tudo criancinha, começaram a chorar, 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 chorar. E falou assim, ô oh, moleque amundiçado, agora você vai comer tudo isso. E se passar mal, apanha. Se vomitar, apanha. Se não aguentar comer, apanha. E meu pai conta assim, ó, que foi a vez que ele dormiu melhor na vida dele. Por que eu estou contando essa história? Meu pai nunca vai aparecer aqui numa aula ao vivo com vocês. Mas para entender que muitas vezes tudo que a gente passa lá atrás, isso não. A falta de oportunidade de estudar, porque ou você comia, estudava, ou trabalhava, estudava. E tem outras histórias assim, ele trabalhando de xangueiro, 4 horas da manhã, e meu pai foi prosperando. O meu pai teve um loteamento há uns anos atrás que tinham mais de 100 terrenos. Mas sabe como que foi a história desse loteamento? Vou contar para vocês. O cara chegou, ele tinha vendido uma pousada e o cara chegou. Nós estamos falando sobre escassez, né? O cara chegou e falou: oh, tem essa chácara aqui, você pode comprar, dá parcelado, isso e aquilo. E ele falou: meu Deus, não vou dar conta. E aí eu não sei que
Acho que Deus cansou de falar para ele, deu uma cacetada, falou, vai lá e faz. E ele fez um compromisso de vender com um cara que, tipo assim, em 3 meses, em 6 meses, não vou me recordar, ele tinha que dar, por exemplo, 600 mil reais. E ele botou pressão, ele correu, fez o compromisso, gente, e foi, e ele nunca atrasou uma parcela com o cara. Depois ele vendeu 6 terrenos e pagou, sobrou os outros, 94. A mesma coisa aconteceu, vira e mexe vocês veem que eu estou no pesqueiro, a gente chegou na entrada do pesqueiro, divisa de Bonito com Pantanal. A gente chegou na entrada, a moça falou assim, ó, esse pesqueiro aqui é tanto. Eu falei, não, vamos embora. Eu não quis entrar. Eu não quis entrar. Mas aí foram acontecendo as coisas, meu esposo foi lá, tudo, conversou com o dono, depois que eu não quis, eu só entrei depois que a gente tinha comprado. E ele ousou, ele arriscou. E a gente hoje tem um patrimônio grande no pesqueiro lá, que tem loteamento. Então, anota aí. Preciso botar pressão. Você precisa botar pressão em você, que às vezes a sua escassez não permite você comprar algo, não permite você prosperar sem culpa. A escassez não permite você ousar. Ah, aí eu vou falar uma frase. Eu duvido quem nunca ouviu essa frase. Não dar o passo maior que a perna. Mas, meu filho, você está travado. Como é que você não vai ousar? Às vezes, algo, alguma experiência que você vai fazer, alguma coisa que você vai comprar, é só na sua cabeça que não dá. Quer que eu dê outros exemplos de escassez para vocês? Se não fosse uma prima minha, quando a minha filha mudou para Campo Grande, tem uma escola lá, que assim, é a escola da nata mesmo assim, chama Nota 10. Ela passa todo mundo para medicina, e a minha filha queria muito fazer medicina. Eu não ousei ligar na escola para perguntar o preço da mensalidade, que a primeira coisa que eu pensei não é para mim. Isso aí não é para nós. Toda a vida estudei em escola pública, isso não é para mim. E aí eu lembro que a minha prima ligou para mim, não, Drica, vamos lá, vamos olhar, vamos isso, vamos aquilo. Gente, vocês acreditam? Eu liguei pro rapaz, falei, olha, a gente é de Bonito, minha filha vai estar em Campo Grande, tal, tal, tal. Mas na realidade eu dei tanta desculpa pro cara que era para ele nem passar o preço para mim mesmo. Porque na minha cabeça já tava, isso não é para mim, quem que você tá achando que é? Você acredita que a gente ganhou uma bolsa de 90%? Ele deu uma bolsa, acho que tanta desculpa que eu queria para ele falar que não, ele não me dá a oportunidade de ganhar uma bolsa, gente, 90%. Mas se não fosse alguém para insistir para mim, porque esse medo vem. Esse medo vem. No começo eu tinha vergonha de falar que minha filha estava no nota 10. Porque lá é escola de bacana, não é para mim. Isso não é para você, você está dando passo maior que a perna. Gente, e todo mês eu tinha medo, meu Deus, e se eu não conseguir pagar, e se eu não conseguir pagar, e se não der certo. A mesma coisa foi quando minha outra filha foi fazer faculdade. Eu quase desmaiei quando eu vi o preço da faculdade. Olha aí, esse ano ela se forma. Para, gente, de se colocar em coisas. Para de se diminuir. Às vezes você não ousa sentar numa mesa porque lá tem gente que. Ah, lá, mas é que lá tá fulano. E você se diminui. Gente, essas crenças que são herdadas, a gente carrega frases assim dos nossos pais ou com quem você morou. Dinheiro é difícil, não somos disso. Gente, o medo de superar os nossos pais, os nossos irmãos, parceiros, vocês têm que identificar isso, porque se você for uma pessoa próspera e for uma pessoa generosa, você pode ajudar as pessoas sem ser arrogante. E tem uma coisa,
Você tem que se alegrar em ajudar e não esperar ser ajudado. Tem gente que vive só de ajudinha. Às vezes, uma pessoa ajuda a outra. Eu estou aqui ajudando vocês. E aprendo muito com vocês também. Mas, quando vocês saem dessa aula aqui, que vocês estão dedicando o tempo aqui, saindo daqui, vocês têm que transbordar na vida de outra pessoa, com ensinamento, de superação. Às vezes, as conquistas que vocês têm, elas vêm acompanhadas de uma culpa silenciosa demais, mas é uma culpa tão pesada. Olha só, a escassez, a Simone perguntou aqui, a Salete falou, eu sinto calafrios, treme tudo dentro de mim. A escassez é conforme a pressão que você vai colocando, você vai se livrando dela. Mas é por nível. Igual, eu sofri aquela vez por aquele momento. Essa semana, eu já sofri por causa de outra decisão. Você tem que enfrentar, porque você já sabe, é um nível que você não conhece, o cérebro fica assim, ó. Se eu chegar a perguntar para vocês, quem gosta de jiló aqui? Aí a pessoa vai falar, eu não gosto, eu gosto. Porque você conheceu, você teve uma experiência com jiló. Se eu chegar a perguntar para você, quem gosta de goiabada? A pessoa vai falar, eu gosto, eu não gosto. Você já teve uma experiência com a goiabada. Agora, se eu perguntar assim, ó, quem gosta de caviar? Aí umas pessoas vão ficar, nunca comi, opa. Não sei, você não sabe. Então, tem muitas experiências na nossa vida que você não sabe, que você tem que passar para o outro, por pressão mesmo. Experimentar, saber. Pode acontecer também de dar alguma coisa errada? Pode acontecer, mas normalmente a gente passa. É o que eu falei. Todos os meses eu achava que eu não ia conseguir pagar a escola da minha filha. Tem uma coisa que eu quero que vocês. Tem um método que eu uso para mim que chama o método CARA. Anota aí, Flavinha. Método CARA. Como que a gente se liberta dos bloqueios? O método CARA é o seguinte: primeiro a consciência, depois a aceitação. Tomei consciência, aceitei, acolhi meu sentimento. Depois eu vou ressignificar e depois eu vou entrar com uma ação. Normalmente, essa ação é o enfrentamento. Então, assim, não tem como você mudar o que você não enxerga. Não tem como. Aquela pessoa que você conversa e ela nem te ouve e ela fica o tempo todo já criando desculpinha para você, esquece, não vai mudar. Ela não tem consciência. Outra coisa, uma prática que vocês têm que fazer é a seguinte: quando que isso aparece? Vocês têm que perguntar, quando que isso aparece? Quando que começou? Que história eu conto para mim mesma para não tomar consciência disso? Outra coisa, a questão da aceitação é que quando a gente começa a brigar, se vocês tentam lembrar de algo, quando isso começou, e esquece, some da sua cabeça, é a mesma coisa que sumir da sua cabeça, isso aí é dificuldade de aceitação. E você brigar com esse bloqueio vai fortalecer o bloqueio. O aceitar, o Flavinho, o A é de. Ah, tá, você colocou ali. O aceitar não é concordar, é só a gente não gastar energia tentando. Sabe aquele negócio, empurrar goela abaixo? É você parar de gastar energia tentando colocar. Ó, eu vou dar um exemplo. Suponha que você foi o cão chupando manga lá no passado. Lógico que vocês são pessoas evoluídas, né?
E nunca vocês foram cão chupando manga para ninguém, mas suponha, né, que você foi. E hoje você é uma pessoa transformada, você é uma pessoa mudada, você é uma pessoa diferente, você está procurando evoluir. E sempre vai ter uma pessoa para chegar para você e falar assim, ó, ei, lembra quando você era aquele cão chupando manga? Quando você mudar de fase, sempre vai chegar alguém e vai tentar lembrar você do seu passado. Falou aqui uma pessoa super briguenta antes. Meu Deus, eu era muito briguenta. O que você vai fazer para que você não se sinta envergonhado, que você não bloqueie nisso aí? Ok, eu era assim mesmo, mas isso não me define mais. Eu tenho esse driver. Ai, você agora está toda evoluída aí, você faz curso, você lê livro. Ah, eu era assim mesmo, às vezes eu nem ligava para isso, mas isso não me define mais hoje. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cérebro vai tentar proteger. E aí, como ele vai tentar te proteger, ele vai falar: nossa, tá certo, né? Eu estou me tornando uma pessoa que as pessoas não gostam mais. E aí vai tentar voltar, você vai tentar diminuir a sua energia. O ressignificar, ressignificação, gente, a sua história antiga não é que é mentira. Tem gente que compra depois de a cada X anos troca de carro, se atualiza o carro. Tem gente que compra celular, trocou de celular, você está atualizando. A mesma coisa é a sua história antiga. Então, não é mentira o que você viveu ali, só que está desatualizada. A gente está dando uma atualizadinha. E entender isso, esse passo, ele é muito importante porque o nosso cérebro ele vai reaprendendo e criando novos significados para a mesma coisa ou para o mesmo acontecimento. Por isso, gente, que quando você chega numa pessoa e ela fala sempre a mesma coisa, ai, que aquela vez. Gente, tem pessoas que não sabem ressignificar, elas não conseguem. Eu conheci uma pessoa que ela foi casada, o marido dela traiu ela, não vou entrar nesses méritos, só que ela ficou travada nesse acontecimento. Todas as vezes que a gente encontrava ela e ela revivia aquela dor, ela falava aquilo lá, e a vida dela não foi para frente. Até que em algum momento ela apertou o delete dela mesma, se é que vocês me entendem. Não conseguiu ressignificar, apego. Apego, a dor muito grande, não conseguiu seguir à frente. Então, a gente aprender a dar um novo significado é muito importante. Tem uma frase que é assim, ó: antes eu acreditava que dinheiro era sujo. Hoje, na verdade, o que eu escolho é dinheiro não é sujo, meu trabalho me engrandece. Eu sou honesta. Vai escrevendo as suas direções. Às vezes o seu bloqueio é tão grande que você não consegue falar nada sobre você. Você não consegue falar nada bom sobre você. Você não consegue falar nada bom sobre os outros. Você não consegue enxergar. E é bom você saber que você está com o óculos errado. A lente do seu óculos está suja. Gente, o ressentimento, ele é uma toxina emocional tão forte. Porque assim, o ressentimento, ele inclui. E se você tiver ressentimento, você não vai prosperar. O que tem a ver com ressentimento? Amargura, mágoa, raiva, rancor, julgamento. Pessoas orgulhosas, pessoas que têm ódio no coração, pessoas ingratas, pessoas revoltadas. Esse tipo de toxina emocional, eles travam tudo quanto é relacionamento. Gente, o ressentimento na nossa vida não é sobre quem nos magoou. Lembra sempre,
Como que é o nome do negócio que eu acabei de falar para vocês mesmo? Gabarito. A gente criou um gabarito. Aí você fica todo ressentido, alecrim do campo. Agora tem uma coisa, as pessoas podem magoar a gente. E o ressentimento não é sobre quem nos magoou, é sobre o que a gente ainda não fez com a mágoa que a gente ficou. Então, às vezes, tem gente que guarda por anos a cena, fica revivendo aquilo ali, fica com aquela mente, ó, o tempo todo. E a aula de hoje eu quero terminar o seguinte, falando sobre ressentimento. Se você é uma pessoa que você quer prosperar, que você quer viver uma nova vida, né? Começar uma nova fase, viver uma nova vida. Você identifique alguém que você ainda sente que está travado, que tem algo, né? Ou algum sentimento seu por alguém que ainda está travado. Ah, eu tenho mágoa de tal pessoa que ela pegou dinheiro comigo emprestado, não me pagou. Eu tenho raiva de tal pessoa por conta disso. Eu me senti decepcionado com tal pessoa. Às vezes, não precisa ser assim a maior dor que você tem na sua vida. Pode ser algo com alguém, um ex, um chefe, uma amiga que sumiu, que você confiava muito, que você gostava muito, uma pessoa da família. Escreve uma carta que você não vai enviar para essa pessoa, pelo amor de Deus. E você começa assim, ó. O que eu nunca te disse. Suponha que o Nando fez uma raiva comigo aqui e eu tô com raiva dele. Eu vou escrever uma carta. Nunca o Nando vai receber essa carta, pelo amor de Deus. Mas você vai escrever. O que eu nunca te disse foi. E senta o porrete, como diz aqui no Mato Grosso do Sul. Não vai suavizar, não vai corrigir, não vai julgar o que sai. Você está escrevendo para você se limpar. E tem uma frase que eu gosto sempre no final. Você vai escrever tudo, tudo. Ó, gente, eu vou falar. Eu já fiz esse exercício com algumas pessoas e as pessoas começavam tão bonitinhas. Ai, eu tivesse, de repente começava. É como se fosse. Depois você coloca no final, fulano, eu te perdoo e eu libero você para prosperar. E eu me libero para prosperar. Você precisa tira. Ó, gente, mágoa é má água. Pensa aquela água parada. Esse troço está parado aí, adoecendo você, porque você não sabe lidar e tem coisas que às vezes você nem sabe por quê, você nem lembra o porquê. Vocês têm que ter nojo de ter esse tipo de sentimento, de ter esses rancores guardados aí, essa raiva guardada. Vocês têm que ter nojo disso. Nojo tem que dar ânsia de vômito em vocês. Nossa, a cara de vocês não tá muito boa, não, hein? Outra coisa, depois que vocês fizerem isso, vocês vão ler essa carta e vocês vão pensar assim, ó. O que essa pessoa me ensinou que eu não percebia? O que essa pessoa ensinou para vocês que você não percebia? Tudo tem um aprendizado. Qual que é o aprendizado? Sem vitimismo, gente. Já foi, já. Para de vitimismo. Olha na real, assim, o que essa pessoa ensinou você? Você tem que se precaver de algumas situações? Vou dar um exemplo para vocês. O ano, um ano depois da pandemia, eu fiz um investimento bem alto de um chalés. E o cara me deu o calote, mas muitos mil reais mesmo.
E durante um tempo eu fiquei com tanta raiva e depois parei para pensar, o que essa pessoa me ensinou? Eu não faço mais negócio pagando antecipado. E olha que na época eu tinha programado para que eu, quando ele me entregasse, eu ainda ia ficar pagando ele. Mas assim, tem ensinamento na dor, gente. A gente precisa olhar com calma, ver qual foi o aprendizado. Só que a gente não quer olhar o aprendizado, a gente quer ficar se vitimizando, contando para todo mundo, tanto que você sofreu. Foi muito complicado para mim levar o calote naquele momento, tá na justiça, se eu receber, eu nem lembro mais disso. Isso não dói mais, mas na época a sensação de vergonha, nossa, tanta sensação que veio de ter sido ingênua, de eu não ter tido mais, sei lá, ó, veio tanta coisa na cabeça que se eu não ressignificasse, isso ia estar me atrapalhando. Só que se às vezes você parar para analisar o tempo que você está gastando com essa pessoa, imagina que é um espírito assim do seu lado. Acho que ninguém quer ver um espírito do seu lado, assim, né? Você imagina que é um espírito ali, que o tempo todo você olha, tá ali o troço ali do seu lado. Gente, soltar, liberar, não é você esquecer o que aconteceu, não é você dar crédito de novo, não é nada. É você parar de carregar esse peso que nem sempre é seu, que não é mais seu. Tem muito mais toxina aqui, hein? Semana que vem eu vou continuar com as aulas de toxina. Semana que vem a gente vai falar sobre negatividade, sobre mentira, sobre fuga, sobre perda. Anota aí. Preciso perdoar hoje. Hoje. Valeu, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma pergunta?